Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao LAC Cursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estamos aqui na condução deste hipercurso de História de Mato Grosso, que você pode ter certeza que vai ficar muito bem preparado para os concursos que vêm chegando por aí. Pessoal, na aula de hoje iremos tratar do coronelismo na Primeira República em Mato Grosso. Bom, é nosso objetivo nesta aula entendermos quais eram as principais características do coronelismo, de que maneira ele interagia nas questões políticas regionais e principalmente compreender os principais envolvimentos e disputas políticas envolvendo as oligarquias mato-grossenses. São esses assuntos que iremos discutir ao longo da aula de hoje e você é nosso convidado. Pois bem, meus nobres, vamos começar falando sobre a definição. Afinal de contas, o que é que vem a ser coronelismo? Coronelismo é a prática política eleitoral que caracterizou a Primeira República no Brasil. Praticamente todos os estados brasileiros tiveram grandes coronéis que eram verdadeiros caciques políticos, que comandavam aquela máquina eleitoral, a máquina estatal e política em seus respectivos estados. Isso acabou acontecendo por causa de uma certa autonomia que foi dada aos estados na Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana brasileira, que acabou permitindo o surgimento de grandes lideranças políticas locais que ficaram conhecidas na história do Brasil como coronéis. Em todos os estados brasileiros tivemos grandes lideranças políticas. Em Mato Grosso, por exemplo, podemos mencionar Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, Generoso Ponce, os irmãos Joaquim e José Murtinho, podemos mencionar também Pedro Celestino, podemos mencionar ainda Jango Mascarenhas e outros tantos que se revezaram e muitas vezes faziam alianças, outras vezes chegavam a se rivalizar, promovendo verdadeiras disputas, muitas vezes sangrentas, pelo controle político local. Então vamos lá, pessoal. Características do coronelismo. Então a gente vai começar fazendo uma definição, para a gente compreender esse processo pedagógico. Coronelismo foi um fenômeno político e social que teve o seu apogeu durante a Primeira República. A Primeira República, que você também conhece pelo nome de República Velha. Lembra? O primeiro período republicano brasileiro, de 1889 até 1930. Esse período é chamado de Primeira República no Brasil. E é nessa fase que a gente vai ter o apogeu, a fase mais, digamos assim, apoteótica do coronelismo. Coronel é o chefe político local. Quem que é esse coronel, afinal de contas, professor? Olha, o coronel pode ser um grande proprietário de terra, ou seja, um latifundiário. Vamos anotar aqui para ficar bem clara essa nossa explicação. Ou o coronel também pode ser o quê? Um grande comerciante. Então, através desse poder econômico que os coronéis possuíam, lhes dava também um grande poder político. E como é que funcionava basicamente o coronelismo durante a Primeira República no Brasil? Funcionava de variadas formas. Uma delas é o chamado assistencialismo, que a gente pode chamar também de clientelismo. Anote aí em seu caderno, coloca aí em seus alfarrábios esse termo. Alfarrábios são anotações, viu, pessoal? Clientelismo. Clientelismo é uma prática de estratégias paternalistas visando o controle
dos eleitores. Ou seja, vamos lá escrever direitinho isso aí, pessoal. Esse clientelismo nada mais é do que uma troca de favores. Troca de favores. O coronel cedia alguns benefícios, algumas benesses para os seus correligionários e em troca exigia obediência cega. Leia-se o voto, pessoal. Esse é o clientelismo, é a troca de favores. O coronel arrumava uma vaga na escola, no grupo escolar, para o filho do seu funcionário, que trabalhava em suas terras. Ele podia arrumar emprego. Os empregos públicos nessa época, pessoal, como é que se conseguia? Se conseguia através de QI. Quem indica, não é? Não existiam concursos públicos no Brasil nessa época. Então, para trabalhar em repartições públicas, precisava aí ter o famoso pistolão, alguém para indicar. E geralmente era o coronel. O coronel mandava em todo mundo, no padre, no prefeito, no delegado. Então o coronel mandava prender e mandava soltar literalmente. Então era através desse assistencialismo, desse clientelismo que funcionava essa rede de relações, dessas estratégias de cunho paternalista que faziam com que o coronel tivesse uma grande influência política, uma troca de favores, muito fácil de compreender, pessoal. De um lado estão os favores que o coronel poderia dar aos eleitores, e de outros, os eleitores tinham que agradar o coronel, votando nos candidatos que o coronel indicasse. Essa prática também é chamada de voto de cabresto. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre o voto de cabresto ao longo desta aula. Aguarda só um pouquinho aí, pessoal. Temos também um controle social durante esse contexto histórico. Controle social, moçada, era feito através dos grupos armados, né? Já trouxe até aqui uma imagem para ilustrar a nossa aula, a imagem de um jagunço. Controle social, então, estavam nesses bandos armados, os jagunços ou pistoleiros que trabalhavam para defender os interesses político-partidários de quem? De quem? Dos coronéis, pessoal. Então perceba, o coronelismo tem uma face pacífica de um lado, que é essa troca de favores, o clientelismo. Mas preste bem atenção, tinha também uma característica, uma fisionomia de violência através dos bandos armados que defendiam os interesses dos coronéis, o grupo de jagunços. Então perceba, tem de um lado o clientelismo, mas de outro lado temos também ações violentas. Olha só, pessoal, a violência era recorrente. Sempre que os interesses dos coronéis fossem ameaçados, sempre que alguém ousasse desafiar os poderes do coronel, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Chumbo nele. Olha só, os grupos armados entravam em ação. E temos também um outro conceito muito importante, chamado curral eleitoral. O que é esse curral eleitoral, afinal de contas aí, Edenilson? Gente, o curral eleitoral era a quantidade de eleitores que o coronel conseguia controlar. Quanto maior fosse o contingente eleitoral desse coronel, ou seja, quanto maior o seu curral eleitoral, mais importante era esse coronel. Se o coronel conseguisse controlar 200 votos, ele tinha uma certa importância. Se ele conseguisse controlar 1000 votos, ele teria mais importância ainda. Portanto, o curral eleitoral é o número, é o contingente de eleitores que o coronel conseguia manipular através do voto de cabresto. Bom, vamos falar então sobre o poder dos coronéis. Os coronéis, como dissemos anteriormente, poderiam ser ricos proprietários de terra, os latifundiários, ou grandes comerciantes. Então, em Mato Grosso, nós tivemos
grandes proprietários de terras, pecuaristas, usineiros, os sócios proprietários da Companhia Mate Laranjeira, que são exemplos de coronéis de Mato Grosso durante o período da Primeira República. E haviam então oligarquias. O que eram oligarquias? Oligarquias nada mais eram do que reuniões de várias famílias de coronéis. Muitas vezes formavam-se alianças políticas. Essas eram as oligarquias que disputavam o poder político em Mato Grosso. Ora uniam-se, ora divergiam, né? Depende das circunstâncias. Então haviam lutas armadas envolvendo as oligarquias. Então, basicamente, o que definia os destinos políticos de Mato Grosso durante o contexto histórico da Primeira República eram essas alianças políticas que eram estabelecidas, bem como as divergências políticas que também eram uma constante. Então, dessa briga, desse confronto entre oligarquias rivais, dava-se a condução política em Mato Grosso. Aí você pode se perguntar, mas vem cá, professor, não existiam eleições? É claro que existiam eleições, mas lembre-se, amiguinho, essas eleições eram maquiadas, eram fraudulentas, havia voto de cabresto, não existia justiça eleitoral, portanto, a fraude, a manipulação eram uma constante. O que definia realmente o destino político eram essas lutas armadas envolvendo grupos oligárquicos rivais em Mato Grosso. Tínhamos, por exemplo, o grupo do Norte, Cuiabá, formado basicamente por proprietários de terras e também por usineiros. As usinas de açúcar que existiam na região do Rio Abaixo eram também uma importante atividade econômica em Mato Grosso, como você já viu na nossa aula sobre a economia ao longo do século XX no estado de Mato Grosso. Então esses usineiros, a exemplo de Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, que era dono da usina Itaici, a mais importante usina de açúcar de Mato Grosso ao longo das primeiras décadas do século XX, chegou inclusive a ser governador de Mato Grosso, foi inclusive assassinado ao longo do seu mandato em 1906. Então, oligarquia do Norte, pessoal, quem que eram? Principalmente latifundiários e usineiros. Oligarquias do Sul, quem eram? Oligarquias do Sul, comerciantes, pecuaristas e os proprietários da Companhia Mate Laranjeira. Oligarquia do Sul, inicialmente sediada em Corumbá e, posteriormente, passou a ser sediada em Campo Grande. Vamos lá então, pessoal. Essa oligarquia sulista, então, era formada por comerciantes. Esses comerciantes aqui, olha só, eram estabelecidos principalmente em Corumbá. Corumbá que tornou-se uma cidade bastante influente, uma cidade bastante desenvolvida do ponto de vista econômico após a Guerra do Paraguai, com a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, que promoveu um intercâmbio comercial entre Mato Grosso e o resto do mundo. Mato Grosso exportando matérias-primas, como por exemplo poaia, erva mate, e recebendo produtos industrializados provenientes do continente europeu. Isso fez surgir casas comerciais em Corumbá. Corumbá tornou-se uma cidade bastante efervescente do ponto de vista econômico. É claro, surgiram de lá lideranças políticas influentes. A partir de 1914, mais ou menos, com a chegada da ferrovia noroeste do Brasil, o eixo econômico da porção sul de Mato Grosso é deslocado para Campo Grande. Então lá também surgem importantes lideranças políticas. Bom, claro, temos que falar que os pecuaristas, os criadores de gado, principalmente da região do Pantanal mato-grossense, vão ter uma relevância política bastante
bastante grande nesse período e não precisa nem deixar de mencionar aqui, pessoal, os proprietários da Companhia Mate Laranjeira. A Companhia Mate Laranjeira era a principal empresa do estado de Mato Grosso nas primeiras décadas do século XX. Esta empresa detinha o monopólio da extração de erva mate e também tinha uma influência política no estado de Mato Grosso. Nessa época teremos então diversas ações de violência política, vários conflitos envolvendo as disputas, de um lado a oligarquia nortista, de outro a oligarquia sulista. E daí, claro que vão surgir grandes lideranças coronelistas, como a gente já mencionou ao longo dessa aula. Totó Paz, Generoso Ponce, Peixoto de Azevedo, o próprio senador Azeredo, a gente pode mencionar ainda o Jango Mascarenhas na porção sul de Mato Grosso, entre outros tantos. Então teremos como fenômenos, como características indeléveis da história de Mato Grosso nas primeiras décadas do século XX, o quê? Coronelismo, esse fenômeno político marcado pelo controle exercido pelos grandes proprietários de terra ou comerciantes, os coronéis, que vão manipular o curral eleitoral, vão tentar controlar os eleitores através do chamado voto de cabresto. E teremos também uma outra característica importante, moçada, o banditismo. Banditismo, bandos armados que vão se formar aqui nesse contexto. Tanto os bandos armados que vão trabalhar a serviço dos coronéis, os chamados jagunços, quanto aqueles grupos que agiam por conta própria e praticavam principalmente roubo de gado. Nessa região do Pantanal, pessoal, era uma constante a prática de roubo de gado. Então tem até alguns historiadores que vão dizer que Mato Grosso, nesse contexto histórico, vai ser identificado como um espaço de violência. Ou seja, uma região onde praticamente todo cidadão, toda pessoa, para se defender tinha que ter armas, tinha que portar armas, não é? Então, alguns historiadores vão dizer então que Mato Grosso era um espaço onde vigorava a lei do artigo 44. O que é essa lei do artigo 44, pessoal? Ou seja, é a lei do calibre 44. Ou seja, a violência vai imperar nesse espaço durante esse contexto histórico. Tem até uma obra importante chamada Coronéis e Bandidos, que retrata muito bem, que ilustra esse contexto histórico em Mato Grosso durante a Primeira República. Bom, a Primeira República é a época em que teremos o apogeu do coronelismo. Perceba, o coronelismo, se você analisar bem, ele existe até os dias de hoje, de uma certa forma, né? Apesar de ser combatido, por exemplo, o uso do poder econômico nas eleições, que é um crime e que é punido hoje pelo TRE e pelo Supremo Tribunal Eleitoral, é uma espécie de coronelismo mais atual. Mas o coronelismo em si, que é o tema da nossa aula de hoje, vigorou durante a Primeira República, ou República Velha, a República dos Coronéis, a República do Café com Leite, que você já estudou na escola e lembra muito bem desse assunto, amiguinho. A Primeira República é a fase do apogeu do coronelismo, que você já entendeu o que é, e do voto de cabresto. Voto de cabresto era o voto obrigado, ou o voto imposto pelo coronel contra a vontade íntima do eleitor. É uma fase caracterizada pelo personalismo político dos coronéis. Perceba, pessoal, nessa época existiram vários partidos políticos em Mato Grosso.
Várias legendas políticas haviam. Entretanto, o que mais caracterizava a política local era o forte personalismo desses coronéis, né? E muitas vezes eles trocavam de partidos, né? Mostrando aí uma fraca ideologia, porque o que vigorava para valer era o caráter personalista do ponto de vista político desses coronéis, que para defender os seus interesses político-partidários armavam camadas marginais, né? Grupos de homens arrebanhados das camadas marginais. Quando eu digo camadas marginais aqui, gente, eu estou dizendo das camadas menos favorecidas. O camarada era recrutado para trabalhar, para fazer parte da guarda pessoal do coronel. Ele ia ser jagunço de coronel. Beleza? Esses são os batalhões patrióticos. Eram os grupos de pistoleiros, grupos de jagunços que defendiam os interesses dos coronéis. Show de bola? Vamos lá então. Ocorreram nessa época diversas lutas coronelísticas e muitas vezes, não raro, senhores, foi utilizada a máquina estatal em prol de um desses grupos, dessas oligarquias que estavam no poder. A oligarquia que estava no poder usava de todos os artifícios para permanecer no poder, inclusive a utilização de dinheiro público, inclusive usufruindo da máquina estatal. Claro, quem estava no poder não queria largar o osso. E quem estava na oposição também lançava de vários artifícios para tentar conquistar o poder político. É a fase que marca o domínio exercido pelos coronéis. Os coronéis têm grande poder. E a gente vai ter também a ação de bandos armados e de bandidos também, nesse contexto, principalmente na região pantaneira, com o roubo de gado. E outro detalhe interessante, pessoal, as primeiras manifestações separatistas na porção sul de Mato Grosso acontecem justamente nessa época. Olha aí, um coronel, Jango Mascarenhas, liderou aí uma ideia de separatismo por parte da porção sul de Mato Grosso, nesse contexto aqui da Primeira República. Este distinto senhor que eu coloquei aqui na lousa é Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, que eu falei para vocês, proprietário da usina Itaici, a principal usina de açúcar de Mato Grosso, nesse contexto histórico, e que foi um importante líder político em Mato Grosso. E não somente isso, pessoal, ele também foi eleito governador de Mato Grosso no ano de 1902, salvo engano. Ele faleceu em 1906, foi assassinado durante o mandato. Bom, por falar nisso, coronelismo e eleições, pessoal. Vamos lá. Como é que funcionavam as eleições no Brasil durante a Primeira República? Olha, quem é que tinha direito a votar no Brasil na Primeira República? Será que todo mundo votava? Claro que não. O número de eleitores era restrito. Somente cidadãos maiores de 21 anos e alfabetizados tinham cidadania plena, excluindo ainda os mendigos, excluindo ainda os militares de baixa patente e os clérigos. Beleza? Então havia marginalização política de amplos setores. Analfabetos não votavam. As mulheres, que é um detalhe muito interessante aí, pessoal, não havia na lei especificando que a mulher não votava, só que a mulher não era considerada cidadã. Então as mulheres também estavam excluídas de toda e qualquer participação política. Portanto, podemos afirmar categoricamente que havia um limite ao exercício da cidadania. Eram poucos os que tinham direito ao voto.
E o Brasil como um todo, e Mato Grosso não fica fora disso, apresentava uma estrutura social eminentemente agrária. Ou seja, a maioria da população residia na zona rural. Então, senhoras e senhores, podemos dizer que tínhamos uma sociedade rural no Brasil como um todo. E aqui em Mato Grosso não era diferente. Portanto, nessa época, teremos a concentração da terra e do poder político. Ou seja, grandes proprietários de terra vão usar de seu poder econômico para manipularem o poder, para controlarem o poder político. Essa é a fase do voto de cabresto. Tá aqui o voto de cabresto, pessoal. Aqui, olha só, a nossa charge mostrando o político trazendo ali na rédea curta o eleitor representado por um burro. E aqui a soberania para receber aqui o voto do cidadão. Esse é um voto que o cidadão não votava conscientemente. Ele era obrigado a votar nos candidatos que o coronel indicava, porque senão ele perdia os favores que ele recebia do coronel, porque senão os grupos armados, os jagunços do coronel, poderiam perseguir o eleitor. Por isso que essa fase é chamada de fase do voto de cabresto, do coronelismo no Brasil, das práticas caracterizadas pelo clientelismo ou assistencialismo, troca de favores. De um lado estão os favores que o coronel dava, não é mesmo? Um par de botina nova, uma dentadura, ou roupas, patrocinar uma festa, um casamento, batizar o filho, tirar alguém da cadeia. E de outro lado estava o quê? O voto. O cidadão tinha que votar nos candidatos que o coronel indicava. Esse é o clientelismo, né? Toma chocolate e paga o que deve. É uma troca de favores. Toma lá, dá cá. Toma lá, dá cá. Esse é o clientelismo. E para completar ainda mais a bagaça, temos ainda as fraudes generalizadas. Havia o chamado voto de bico de pena. Vou até escrever aqui. Voto de bico de pena. Esse voto de bico de pena, senhoras e senhores, era fraude eleitoral, manipulação nas atas de contagem de voto. Naquela época contava-se voto, fazia o escrutínio das eleições, contava voto por voto. E a galera que estava ali na mesa coletora dos votos, a mesa escrutinadora, muitas vezes fazia fraudes, manipulava os resultados das eleições. Então as fraudes eram uma constante nessa época também. Aí, ó. Outra charge que eu trago para você. Até morto votava, pô. Até morto votava. Aí fica difícil, né? Vamos combinar uma coisa aí. Como assim morto votava, pessoal? Porque muitas vezes eleitores compareciam com títulos eleitorais de cidadãos que já haviam morrido, que já estavam lá no cemitério, já estavam lá na terra do pé junto ali, né, pessoal? Já estava 7 palmos abaixo do chão e o cidadão comparecia ali como se fosse o outro, dito cujo, e votava. Né? Um voto, meio que voto fantasma aí, né, pessoal? Legal? Você vê que a coisa não era fácil nessa época aí. E ocorriam também muitos movimentos coronelistas aqui em Mato Grosso. Eu falei para vocês, Eu falei. Muitas disputas envolvendo as oligarquias que estavam ali querendo manter o poder ou conquistar o poder. Oligarquia do Norte, oligarquia do Sul. Ora elas se uniam, ora elas se divergiam. Muitas disputas políticas, muitos movimentos políticos nesse contexto. Revolução de 1892
que aconteceu no contexto da renúncia do primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, e na posse do vice-presidente Floriano Peixoto. Aqui explodiu um movimento coronelista que almejava inclusive criar o Estado Livre de Mato Grosso, ou República Transatlântica, na porção sul do estado de Mato Grosso. Aconteceu também, olha só, o massacre da Baía do Garcês, bem no início do século XX, 1901, o massacre da Baía do Garcês foi o assassinato de 17 pessoas na região do Rio Abaixo. Supostamente, a ordem desse massacre teria sido dada pelo coronel Antônio Paes de Barros, o Totó Paes. Mas existe uma corrente historiográfica que vai dizer que não foi bem assim que a coisa funcionou. Note a data, 1901, está bem dentro do contexto de uma política que foi implementada pelo presidente da República, Manuel de Campos Salles. Campos Salles foi o presidente da República que implementou a chamada política dos governadores, ou também conhecida como política dos estados, que era basicamente uma troca de favores. Olha como essa galera gostava de troca de favores nessa época, hein, gente? Não é fácil, não. Troca de favores entre o poder federal, o governo federal, o presidente da República, e o poder estadual, representado pelos governadores, na medida em que o presidente concedia vultosas verbas, receitas, dinheiro público para serem investidos nos estados. Mas em troca, o presidente exigia fidelidade no Congresso Nacional, apoio político no Congresso Nacional. E o presidente se comprometia em não intervir nas disputas políticas estaduais. Então essa política dos governadores acabou ainda acendendo ainda mais, acirrando ainda mais essa rivalidade, essa animosidade entre oligarquias inimigas, oligarquias rivais, que vão usar de todos os artifícios para conseguir o poder político, inclusive o artifício da violência, pessoal. Temos também a revolta de 1906. A revolta de 1906 é a que culminou com o assassinato do governador de Mato Grosso, Antônio Paes de Barros, o Totó Paes. Teve uma aliança entre Generoso Ponce e os Murtinho, que vão combater Totó Paes, vão organizar a partir de Corumbá, passando por Cáceres, eles vão organizar a divisão patriótica, vão invadir Cuiabá e vão exigir que o governador Totó Paes renunciasse ao cargo de governador, renunciasse ao cargo. Totó Paes resiste, ele vai resistir e vai se refugiar na fábrica de pólvora na região do Cochipó, aguardando uma expedição militar Dantas Barreto, que vinha do Rio de Janeiro para defender Totó Paes. Totó Paes entrou em contato com o presidente da República da época, Rodrigues Alves, vai pedir apoio militar, fala, me ajuda aí que estão querendo me derrubar, estão querendo derrubar minha casinha. Então vem do Rio de Janeiro uma expedição militar, mas quando essa expedição chega a Cuiabá, o que tinha acontecido? Já tinham matado o governador e isso repercutiu muito mal. Imagina, assassinaram o governador de Mato Grosso. Poxa vida, pensou-se até numa intervenção federal no estado. Isso só não aconteceu por causa do prestígio político que tinham os Murtinho. Os Murtinho, José Murtinho e Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho, por exemplo, foi ministro da Fazenda do presidente Campos Salles.
E o irmão foi senador, foi membro do Senado Federal, então tinha uma grande influência política, pessoal. Isso acabou não acontecendo. Intervenção em Mato Grosso não aconteceu, mas é um fato, um conflito bastante violento que vai acontecer em Mato Grosso, culminando com a morte do governador em exercício, Totó Paz. Caetanada, outro movimento importante que acontece no contexto do início do século XX, que vai marcar o antagonismo entre as oligarquias do norte e do sul de Mato Grosso, não é? De um lado Caetano de Albuquerque, de outro Manuel Escolástico. Os interesses da Companhia Mate Laranjeira estavam em jogo nesse contexto histórico. A caetanada, uma dissidência política muito grande aqui em Mato Grosso, que vai ser resolvida com a intervenção federal no estado, a nomeação de Dom Aquino, o bispo de Cuiabá. Dom Aquino Correia foi indicado para apaziguar os ânimos políticos em Mato Grosso. E o outro conflito ainda que a gente pode citar é o que aconteceu na região do leste mato-grossense, na região do Araguaia, uma região produtora de diamante. E teremos o confronto de dois grupos armados, Morbeck e Carvalhinho. É uma disputa política e econômica que vai acontecer nessa região leste de Mato Grosso ao longo da década de 1920. Será resolvida no governo de Mário Correia. Beleza, pessoal? Portanto, muitos confrontos aí, muita rivalidade, muita disputa e o sangue jorrou também por diversas ocasiões aqui no estado de Mato Grosso. Legal, pessoal? Vamos então conferir o que a gente aprendeu na aula de hoje. Primeira questão, com relação ao período da história brasileira conhecido como República Velha, é correto afirmar o seguinte. Vamos lá, o assunto da aula de hoje. Letra A. Em Mato Grosso, devido ao isolamento em que se encontrava esse estado em relação ao restante do país, não se verificou o fenômeno conhecido como coronelismo. Tá de brincadeira, né? Claro que isso aí tá errado, pessoal. Acabamos de falar a aula toda. O Edenilson acabou de contar para vocês alguns dos principais aspectos do coronelismo em Mato Grosso. O coronelismo marcou de forma indelével a história de Mato Grosso ao longo da Primeira República. Letra B, moçada, vamos conferir. No estado de Mato Grosso, as práticas políticas, embora tipicamente coronelistas, apresentavam um caráter essencialmente pacífico, sem o constante recurso da violência e lutas armadas, como era comum em outros estados brasileiros. Tá de brincadeira essa daí, né? Tá de brincadeira. Até o governador morreu, até o governador foi assassinado em 1906. Como é que é um caráter essencialmente pacífico? Nada disso. Errada também. Letra C, pessoal. Na porção norte de Mato Grosso, as lutas políticas eram caracterizadas pelos frequentes conflitos armados, enquanto na porção meridional, ou seja, a porção sul, devido à grande influência exercida pela Companhia Mate Laranjeira, os embates políticos transcorriam dentro dos limites das práticas eleitorais sem o recurso da violência. Não, com muita violência. Mais uma afirmação incorreta. Por enquanto, as três afirmações estão erradas. Vamos então para as afirmações seguintes. Letra D. Em Mato Grosso, o fenômeno do coronelismo ocorreu de modo similar, de modo parecido ao de muitos outros estados brasileiros, sendo caracterizado pelo clientelismo, pelas fraudes eleitorais e pelo constante uso da violência armada contra adversários políticos.
Ah, essa sim, verdade. Essa sim está correta. É a letra C, a resposta... Aliás, letra D. Letra D de dado, a resposta correta, pessoal. Essa está certíssima. E temos ainda a letra E, vamos lá, terminando. Em Mato Grosso, o fenômeno conhecido como coronelismo ocorreu apenas na primeira década do regime republicano, uma vez que, nos anos subsequentes, os novos migrantes que chegaram ao Estado promoveram uma renovação das práticas políticas, no sentido do respeito à vontade dos eleitores e da recusa à utilização da violência como forma de alcançar o poder. Mentira! Errada essa daqui, pessoal. Portanto, a única alternativa correta, como já falamos, é a letra D de dado. Vamos lá, no embalo mais uma questão, ela vem aí. Questão da Unemate, moçada. Nas primeiras 2 décadas da República em Mato Grosso, ocorreram intensas disputas políticas, tendo como marca o fenômeno do coronelismo. É característico desse processo, letra A, a ausência de violência nas disputas políticas e solução das divergências por intermédio de acordos e alianças. Erradíssimo. Letra B, em Mato Grosso, o poder e influência das oligarquias estavam concentradas nas mãos de diversas famílias, que ora se uniam, ora se separavam de acordo com seus interesses. E aí? Verdade, claro que sim. As oligarquias eram os grupos coronelísticos que ora se uniam, ora divergiam. Olha um exemplo. Totó Paz. Totó Paz, para ser eleito governador de Mato Grosso em 1902, ele se aliançou com os Murtinho, com a família Murtinho, para combater Generoso Ponce, que era outro importante coronel de Mato Grosso. Mas quando chegou no poder, o cara se achou, falou, agora eu tô podendo, né? Sou pica das galáxias. Rompeu com os Murtinho e aí isolou-se politicamente. Os Murtinho, por sua vez, se aliaram com os antigos inimigos, entre eles Generoso Ponce, e formaram uma coligação para derrubar Totó Paz. Culminou com o assassinato deste governador. Letra C. O poder das oligarquias e dos coronéis foi obstáculo para que os governantes pudessem levar a contento os seus projetos, uma vez que esses se negavam a firmar alianças e compromissos. Claro que não, gente. Os coronéis formavam alianças políticas também e o governador estava lá no topo dessa pirâmide. Fazia parte desse jogo político também. Letra D. As disputas entre o comerciante Generoso Ponce e o usineiro Totó Paz foram marcadas pela cordialidade alto nível, chegando sempre ao entendimento aceito por todos. Para com isso, galera. Generoso Ponce, junto com os Murtinho, organizaram um movimento que eliminou Totó Paz. O cara foi morto em 1906. Poxa vida. E letra E, a ascensão de Dom Aquino Correia ao governo de Mato Grosso significou o predomínio de uma das frações oligárquicas na disputa conhecida como Cartanada. Nananina não. A indicação de Dom Aquino Correia, arcebispo de Cuiabá, para o cargo de governador, era uma forma de colocar panos quentes nessa crise política vivida no estado, pessoal. Beleza? Então, a única alternativa correta, show de bola, letra B, B de bola, é a alternativa correta para nós aqui, moçada. E última questão aí pra gente fechar, questão que caiu no concurso do MT Fomento. Olha como eles gostam dessas questões aí, você tem que ficar ligado, tem que estudar, fazer as anotações corretas, marcar no seu caderninho e não se perder, hein? Não pode perder essa questão aqui. Para muitos historiadores, as práticas
políticas durante a Primeira República em Mato Grosso, 1889, 1930, tiveram algumas características que as aproximavam das de outras unidades da federação e de outras que as singularizavam. Com relação ao tema, assinale a alternativa correta. Lembrei aqui o nome do historiador que escreveu Coronéis e Bandidos, é Valmir Batista Correia. Aquela hora deu um branco, mas agora lembrei. Letra A, pessoal. O confronto armado entre grupos políticos rivais foi uma exceção em Mato Grosso durante esse período. E aí? Rivalidade, disputa, violência foi uma exceção? Não. Isso foi uma constante. Letra B. A violência política em Mato Grosso nesse período pode ser explicada pela existência de uma sociedade urbana e industrial. Vem cá, meu amiguinho. A sociedade de Mato Grosso no início do período republicano era urbana e industrial? Não era. Era uma sociedade marcada pelo caráter rural, pelo ruralismo, pelo patriarcalismo. Então, mais uma afirmação incorreta. Letra C. A propriedade de grandes extensões de terra e o controle de um considerável contingente de trabalhadores constituem um dos pilares do mandonismo dos chefes políticos do período no Estado. Sim, pessoal, ele falou aqui do quê? Do coronelismo, ele falou aqui do clientelismo e ele falou aqui também do quê? Do voto de cabresto. Todas essas características do período da Primeira República em Mato Grosso. Portanto, essa afirmação tá beleza, tá correta, tá legal. Letra D, a violência política do período foi em grande medida amenizada devido à organização dos trabalhadores rurais que exigiam maior transparência nas ações políticas. Para com isso, pessoal, para com isso. Os trabalhadores rurais, em sua grande maioria, a maioria esmagadora, a gente pode dizer, era formado por pessoas analfabetas e não tinha essa consciência política toda, eram explorados. Tem até o livro da professora Lucelena Gaeta Leixo, Vozes no Silêncio, que fala sobre essa exploração sofrida pelos trabalhadores, os trabalhadores das usinas de Mato Grosso, os trabalhadores que estavam na agricultura, que estavam nos garimpos, na extração da poaia, na extração do látex, trabalhando para a companhia Mate Laranjeira. Gente, para com isso, não tinha essa organização consciente por parte da massa trabalhadora nesse contexto histórico, infelizmente. E letra E, mesmo devido à predisposição para o conflito armado, os partidos políticos rivais no Estado possuíam um programa amplo de reformas de bases econômicas e sociais que incluía a participação efetiva das mulheres. As mulheres não votavam nesse período, gente. Você acha que os partidos políticos tinham plataforma visando melhorar as condições de vida dos menos favorecidos? Para com isso! A alternativa correta é a letra C, como a gente já falou anteriormente. É isso aí, moçada. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Não se esqueça de qualificar nossa aula aí. Não se esqueça de ajudar na divulgação deste conteúdo. Um grande abraço para você e te vejo no próximo vídeo.